O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão. É semente de paz, de justiça e perdão. A palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão. É semente de paz, de justiça e perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O reverendo permitiu que eu partilhasse essa palavra. É meio constrangedor partilhar, mas vamos lá, né? Quando eu meditava esse evangelho de hoje, já meditei muitas vezes ele, mas hoje me vinha uma leitura diferente. A chave de leitura que vinha era de São João da Cruz. São João da Cruz, quando ele comenta esse evangelho, só que ele pega um pouquinho também da parte de São Lucas, e ele vai falar sobre o caminho de desapego. E ele vai mostrar que para seguir Jesus é preciso desapegar-se. E ele vai mostrar que ele chama isso de caminho do nada, para que a gente possa ter o tudo, que é Jesus, é preciso deixar todas as demais coisas. E esse deixar é o desapegar. É o desprezar, não no sentido de ver as coisas como ruins. É desprezar no sentido de dizer o seguinte: tudo é criatura e só Deus é o Criador. Tudo deve me levar para Deus. Tudo que me afasta de Deus, eu devo colocar de lado. Ou aquilo deve ser um instrumento de Deus para a minha vida, ou, como fala em outro momento no Evangelho, se a tua mão te leva a pecar, devo cortar. Ou seja, eu devo fugir da ocasião de pecado. A gente não deve fazer, como diz São Paulo, nos alerta, né?
não ter cumplicidade com as obras das trevas. Então esse jovem, que não tem nome, em outro evangelho fala que era um homem rico, ou seja, no evangelho fala que era um jovem. Em outro evangelho fala que era um homem rico, mas ele continua sem nome. É interessante que ele teve a oportunidade não só de ter um nome, mas de ser ou um discípulo ou um apóstolo. Mas porque ele escolheu as riquezas, as posses, ele ficou no esquecimento. A única coisa que nós sabemos desse homem é que ele era apegado, ele foi amado por Jesus, por esse olhar de amor, ele saiu triste e nós não sabemos mais notícia dele. Aí nós nos perguntamos, nós queremos uma história como essa? Será que na nossa vida nós podemos, daqui a 20, 30 anos, ter uma história parecida? Podemos. Nós podemos ter uma história até de caminhada na igreja, mas com a vida cheia de apegos. Apegos à nossa família, apegos aos bens materiais, apegos aos nossos pecados. E quando Jesus pede para a gente deixar tudo para segui-lo, a gente é tomado pela tristeza, sai abatido, prefere deixar Jesus e desaparece da história. E somos esquecidos. Essa é a história de todos aqueles que são tomados pela tristeza do apego e optam pelo seu apego e não por ouvir Jesus. E é por isso que às vezes há tantas brigas nas famílias, por conta do apego. São Paulo fala que a raiz de todos os males é o apego ao dinheiro. Não fala que é o dinheiro, fala que é o apego. São Francisco de Assis fala até que o dinheiro é o cocô do diabo, mas quando ele fala isso, ele fala de apego, ele não fala do dinheiro em si mesmo. Porque como fala Santa Teresinha do Menino Jesus, que o terceiro lugar que se converte geralmente é o bolso. Então o dinheiro é uma coisa boa quando usado para o bem. Santa Teresa de Ávila falava que ela, o dinheiro e Deus, era uma potência, né? Então, não tem nenhum problema no dinheiro. O problema é como nós usamos os bens que Deus vai nos dando. Mas voltando aqui ao itinerário do Evangelho. Vai falar sobre a impossibilidade do rico entrar no reino do céu. A impossibilidade não, a dificuldade, melhor dizendo, né? Mas que riqueza é essa? Essa riqueza se chama orgulho. Quando nós somos orgulhosos, o nosso tesouro é um lixo chamado soberba. Os soberbos são autossuficientes. São Tiago fala que Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. O soberbo sempre acha que sabe tudo. Ele nunca precisa de Deus. Por isso, quando ele vai tomar a decisão, ele já acha que sabe. Quando ele vai fazer qualquer coisa, ele nunca pede a Deus para conduzi-lo. Até São Tiago fala, né? Quem quer sabedoria, peça a Deus. Mas o orgulhoso vai pedir sabedoria? Não, porque ele já se acha sábio, se acha bom, se acha capaz. Então ele é muito rico. Então como é que ele vai entrar no reino de Deus se ele já tem tudo? Ele não precisa de Deus, ele é o próprio Deus de si mesmo. E aqui os apóstolos ficam um pouco assustados, né? Eles ficaram espantados ao ouvirem isto, né? Porque Jesus fez uma comparação que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui entre os exegetas há várias interpretações. Alguns falam que é uma hipérbole, um exagero, que de fato era um camelo mesmo passando pelo buraco de uma agulha. É uma interpretação. A outra seria um camelo, uma corda bem grossa, e a agulha seria aquela agulha
de um navio, para passar aquela corda grossa e uma agulha bem fininha ali do navio. Então teria que desfiar aquela corda, aquele camelo do navio. Então, quer dizer que para que você entre naquela agulha, tem que fazer o quê? Se desmanchar, tirar a crosta do orgulho. E outros falam também que esse camelo é o camelo de fato, mas essa agulha era uma pequena porta das ovelhas que o camelo tinha que se abaixar, mas ali só passava as ovelhas. O camelo tinha que se abaixar, ao máximo ele tinha que quase se quebrar para poder passar, porque o local que ele passava só passava as ovelhas. Para um camelo passar, ele tinha que praticamente se quebrar todo. Isso, as três coisas indicam o quê? Postura de pequenez, humildade. Pode ter mais interpretações, mas para ir para o céu tem que ser humilde. No céu pode entrar qualquer tipo de pecador, mas orgulhoso nunca vai entrar no céu. A gente precisa pedir a Deus a graça da humildade. Santo Agostinho fala que o segredo para abrir a porta de Deus são três. Ele fala: o primeiro é a humildade, o segundo é a humildade, e o terceiro é a humildade. Então a gente precisa pedir essa graça a Deus. Se a gente não conseguir ser humilde pedindo esse dom, Deus vai providenciar situações para a gente ser humilhado. Não porque Deus é ruim, mas porque Deus nos ama tanto, para Ele dizer assim: ei filho, baixa a bola um pouquinho, viu? Você é criatura. Se reconheça como nada, eu que sou tudo. Como ele falava para Santa Catarina de Sena: Catarina, tu és aquela que não é. Eu sou aquele que é. Eu sou tudo. Tu és o nada. Eu sou aquele que é. Tu és aquela que não é. São Francisco rezava dias e noites em vigília: meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. Eu sou tudo em ti, porque tu és o meu tudo e eu sou o nada. É difícil reconhecer que a gente é o nada, sim ou não? É, porque a gente se acha muita coisa, sim ou não? Sempre é o outro que não presta. Sempre é o outro que precisa melhorar. Tem um livro da Canção Nova que eu indico muito para os casais. O nome do livro é Quem Tem Que Mudar Sou Eu. Já indiquei isso aqui uma vez, não foi? Até o Guto até testemunhou depois em relação ao filho dele que teve uma situação. Não foi? Lembra, Guto? Quem tem que mudar... Diga para o seu irmão: quem tem que mudar sou eu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.